Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 18ª rodada. Próxima rodada, 19ª, a última do primeiro turno. Lembrando já e adiantando que a 19ª rodada, que é no meio de semana, teremos 6 jogos apenas, tá? 8 times não irão jogar, porque 4 times estão jogando a Sul-Americana. Então, a 19ª rodada, teremos apenas 6 jogos. Então, teremos times que jogaram neste final de semana e só vão jogar no outro. Vai ter a semana toda livre. E times que estarão jogando a Sul-Americana nesse meio de semana e times colocando jogos atrasados em dia, que é o caso de Criciúma e Fortaleza. Mas nessa 18ª rodada, tivemos o confronto entre o Atlético Mineiro, que tem um grande time, que estava derrapando, mas parece que está voltando para o eixo. E se o Galo voltar para o eixo, é um perigo considerável para todos os adversários, porque o time do Galo tem um elenco muito qualificado. É só você pegar do meio para frente do Galo. Vamos lá. Bernard, Hulk, Paulinho e Scarpa. Porra, bicho. É para se considerar bastante. Tu vai contar nos dedos quem é que tem esse ataque. Talvez não vai precisar de uma mão só para você ver o ataque que tem. Então, irmão, é um time poderoso. Contra um Vasco, aonde? Está tentando fazer contratações aí, trouxe Coutinho, trouxe Emerson, está tentando trazer outros jogadores aí para reforçar o elenco. O treinador que assumiu, né, conseguiu ali proteger bem a zaga, vem aí de 5 jogos sem perder, mas dessa vez não deu. O Galo jogou melhor, o Vasco se livrou de tomar uma goleada no primeiro tempo, e o Galo faz 3 pontos, faz 2-0, 3 pontos, ultrapassa o Vasco na classificação, e o Vasco, depois de 5 jogos, conhece de novo uma derrota. E aí a gente vai falar sobre esse jogo, sobre a classificação, sobre o próximo jogo do Galo, o próximo jogo do Vasco, e dar a minha análise pessoal sobre o jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Galo, meu amigo torcedor do Machão da Gama, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se franco está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal, beleza? Então vamos lá aqui rapidamente pra gente falar sobre a classificação nesse momento. Bom, nesse momento, o Galo, que venceu o Vasco da Gama e passou o Vasco da Gama na tabela, o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 25 pontos. Irmão, o Atlético Mineiro ser o 10º colocado com um time que tem, ainda está baixo, tá? Ainda está baixo. O Galo tem 25 pontos em 17 jogos, tem um jogo a menos o Atlético Mineiro, fez 25 gols e tomou 25. Um time do tamanho do Atlético não pode tomar 25 gols, irmão. E aí a gente pega aqui, ó, o Botafogo, que é o líder, tomou 14, o Palmeiras tomou 13, o Flamengo tomou 18, Fortaleza, que é o 4, tomou 17, o São Paulo tomou 18. Quem tomou mais gols foi o Bahia, que tomou 22, que está na 6ª colocação. O Atlético Mineiro tomar 25 gols é muito. Só para ter ideia, o Internacional, que é o 13º, tudo bem que o Internacional só tem 14 jogos, só tomou 12 gols. Para
Para se ter ideia, o Atlético Mineiro tomou mais gols que o Fluminense. O Fluminense tomou 24. E o Fluminense é o 19º colocado. Então, a defesa do Galo tem que dar uma melhorada, porque a coisa está feia. Mas o Galo está ali na 10ª colocação, com 25 pontos em 17 jogos. O Juventude tem 21 pontos, mas tem 16 jogos. Tá? O Internacional tem 19 pontos em 14 jogos. Mas o Atlético termina a rodada na 10ª colocação. E nesse momento, o Galo termina a 5 pontos do G6. O Galo termina a 5 pontos do G6. E o Vasco da Gama, com essa derrota, está ali na 11ª colocação, perdeu justamente a posição para o Atlético Mineiro. Está ali na 11ª colocação com 23 pontos. Um time que fez 20 gols e tomou 28. Tem um saldo negativo de menos 8. Mas também com a zaga. Léo Pelé e Michael. Bom, olha só, o que esse treinador do Vasco fez nesses 5 jogos é quase que um milagre. É quase que um milagre. Ter ganho 4 jogos na sequência e ficar 5 jogos sem perder com o Michael e Léo Pelé, irmão, tem que se fazer um busto para esse treinador em São Januário. Essa é a verdade. Tá ali com 23 pontos em 18 jogos. Só que o Vasco tem que abrir o olho. O Vasco, nesse momento, está a 8 pontos do Z4. E o Vasco está a 7 pontos do G6. Ou seja, está mais perto do G6 do que do Z4. Porém, o Juventude tem 21 pontos, mas tem 2 jogos a menos que o Vasco. O Internacional tem 19 pontos e tem 4 jogos a menos que o Vasco. O Corinthians tem 18 pontos, beleza? O Criciúma tem 17, mas tem 16 jogos, tem 2 jogos a menos que o Vasco. Ou seja, o Criciúma pode chegar a 23, o mesmo número de pontos do Vasco. E aí, se você for dar uma olhada rápida, apesar do Vasco estar nesse momento a 8 pontos, com esses times que têm jogos a menos, o Vasco ficaria de novo próximo da zona de rebaixamento. Não dá para falar, tá tudo errado porque perdeu, não. Agora, você jogar contra um time muito mais forte fora de casa, você achar que não é normal o Vasco perder para o Atlético Mineiro, aí você realmente está viajando na maionese. É melhor você tomar um remedinho que você não está vendo a realidade. Essa é a verdade. Os próximos jogos, o Atlético Mineiro vai enfrentar, o Atlético Mineiro iria enfrentar no meio de semana o Atlético Paranaense lá. Mas o Galo não vai jogar com o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Atlético Paranaense jogará pela Sul-Americana. Então o Galo vai ficar a semana inteira descansando, treinando para jogar em casa de novo contra o Corinthians. O Corinthians vem subindo de produção com o Ramon, tá? E o Vasco da Gama, o Machão da Gama, iria jogar em casa no meio dessa semana pela 19ª rodada, ou seja, o Galo não joga a 19ª rodada, o Vasco também não joga a 19ª rodada. O Vasco já vai jogar a 20ª rodada igual o Galo. Então a 19ª rodada não terá. A última rodada do turno, nem Vasco nem Galo vai jogar. Aí o Vasco joga de novo fora de casa contra o Grêmio, que depois de um longo e tenebroso inverno, o Grêmio ganha, continua na zona de abaixamento, mas ganha uma partida contra o Vitória. Então, uma partida bem complicada para o Vasco, de novo, fora de casa. Então, os dois times têm partidas difíceis. Só que o Galo vai jogar mais uma vez em casa, porque não vai jogar a 19ª rodada, e o Vasco vai jogar mais uma vez fora, porque não joga a 19ª rodada, mas os dois times irão ficar só treinando nessa semana, o Vasco no caso, porque o Grêmio tem jogo. O Grêmio tem jogo, cara? Não, desculpa. O Cuiabá, o Vasco iria jogar contra o Cuiabá, só que o Cuiabá está na Sul-Americana. Então vamos lá, para a gente falar sobre o jogo. Estatística. O Galo deu 15 chutes, o Vasco 8. O Galo deu 3 chutes em direção ao gol, o Vasco 1, e foi no segundo tempo.
Posse de bola foi do Galo. Precisão nos passes, os dois acima de 80. Faltas, 13. 13 faltas. Ih, rapaz. Aqui. 13 faltas. 13 faltas para o Galo. 6 faltas para o Vasco. Ou seja, o Vasco fez poucas faltas. Cartão amarelo 1-1. Impedimentos 1 para o Atlético Mineiro, nenhum para o Vasco. E impedimentos 6 para o Atlético Mineiro e 1 para o Vasco da Gama. Bom, vamos lá, cara. Vamos aqui rapidamente. Olha aqui. Torcedor do Vasco. Fux, Bataglia e Júnior Alonso. Fazendo um trio de zagueiros. Scarpa, Fausto Veras, que estreou. Otávio, Paulinho, Bernard, Alan Franco e Hulk. Aí você tem Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton. Hugo Moura, Matos Carvalho, que é o tal do Cocão, Adson, Praxedes e David Veguete. Vamos pegar só os 4 da frente. Adson, Praxedes, David e Veguete. E aí a gente pega os 4 da frente do Atlético Mineiro. Hulk, Paulinho, Bernard e Scarpa. Eu preciso falar mais alguma coisa? Não. Isso quer dizer que o Atlético vai sempre ganhar do Vasco? Não. Ano passado o Vasco ganhou, se eu não estiver enganado, acho que as 2 partidas fora em casa do Atlético Mineiro. Mas, irmão, não é o normal. Vamos ser sinceros. Não é o normal. Então você pega o time do Vasco e pega o time do Atlético Mineiro. Se você não souber o resultado, vai falar, obviamente, o Galo ganhou. E aí a gente vai pro jogo. Cara, o primeiro tempo foi um bombardeio. O primeiro tempo, o Galo faz 2 gols com o Hulk. Um gol num passe sensacional do Scarpa. Alô, torcedor do Galo, não tem como não falar. Tá rolando em tudo que tá lugar. Scarpa. Fica quieto, você fala muito. Joga a sua bola que você sabe. Foi querer tuitar lá, falar gracinha, vai passar vergonha. Falou gracinha de uma coisa que você nem sabia. Dá tempo de apagar. Apesar que todo mundo já viralizou, mas poderia apagar que passou vergonha. Você, como jogador de futebol, deveria saber regras de futebol. Passou vergonha. Mas vamos lá, continuando. Sei que o atleticano vai chiar, mas, irmão, se fosse o contrário. Vamos lá. Então dá um passe sensacional, o Scarpa, e o Hulk faz o gol de cabeça. O Scarpa já tinha batido um escanteio, onde o Bernard tinha feito o gol. Cara, eu sinceramente eu não fiquei com tanta certeza se a bola saiu toda no escanteio do Scarpa. Não fiquei com tanta certeza se a bola saiu toda. Mas consideraram que a bola saiu e aí anularam o gol. Tem o gol do Hulk de cabeça, depois tem o Praxedes, de novo o Praxedes, entregando a paçoca, deu um passo pro Hulk. O Hulk deu uma certa sorte, né? Porque o Hulk se embolou com a bola. O tal do Léo Pelé, arrego, né? Foi tentar disputar corpo com o Hulk, vai perder. O goleiro também se embola todo lá, se enrola, todo mundo, o Hulk consegue passar pelos dois e fazer o gol. O time do Vasco ficou reclamando lá de uma cotovelada dentro da área, porque já teve lances parecidos que o árbitro deu pênalti, concordo, já teve lances parecidos com aquele que o árbitro deu pênalti sim, mas nesse caso o árbitro não deu pênalti, não interpretou dessa maneira. O Atlético Mineiro teve pelo menos mais umas 2 oportunidades que poderiam ampliar esse placar. Esse placar poderia tranquilamente ter terminado uns 3-0. Foi 2, mas poderia ter terminado uns 3 ou uns 4. Então o Vasco, no primeiro tempo, não deu um chute, não conseguiu marcar, não conseguiu atacar, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer
Absolutamente nada. Então o Vasco tem que lamber os beitos que poderia ter terminado o primeiro tempo uns 4-0 Atlético Mineiro. Aí vai para o segundo tempo, o treinador adianta um pouco mais o Vasco, acerta ali na marcação. O Vasco faz 20 minutos mais competitivo, um Vasco muito mais parecido com os jogos anteriores, mais competitivo, disputando, tentando criar algumas oportunidades. O Galo recuou um pouco, porque já estava 2-0, então recuou um pouco, saiu um pouco mais no contra-ataque. O Vasco dessa melhorada, fica 20 minutos o Vasco ali competitivo, jogando até um pouco melhor do que o Atlético Mineiro, mas depois dos 20 minutos, parece que o Atlético Mineiro se reencontra, equilibra o jogo, o Vasco também dá uma cansada, o Coutinho entra, mas o Coutinho nitidamente fora de ritmo, aí entra lá o tal do Emerson, do Vasco, que o Vasco contratou, qual é o nome dele? Emerson Rodrigues. Cara, vou ser bem sincero, o jogo desse Emerson Rodrigues, sinceramente, eu não vi nada nele, absolutamente nada. O Alex Teixeira, que estava no Vasco, aí sai do Vasco, fica sem clube, fica parado e volta pro Vasco. Alex Teixeira, simplesmente Alex Teixeira. Tu vai esperar o quê do Alex Teixeira? Eu não sei, eu não entendi a festa que o Vascaíno fez pro Alex Teixeira. Porra, arrego. Mas fazer o quê? Faz parte. E o Atlético Mineiro teve lá, né, o Lianco estreando, teve o Veras estreando, jogadores aí que o Atlético Mineiro trouxe, o Bernac também trouxe, que já estava jogando. Então, segundo tempo, um pouco do Vasco, depois o Atlético controla o jogo. O Vasco poderia ter ali, de repente, feito um gol, mas basicamente o Atlético Mineiro controlou o jogo quase que inteiro, tá? De 90 minutos de jogo, vamos colocar assim, 100 minutos de jogo, o Atlético controlou o jogo basicamente 70, 80 minutos. E 20 minutos ali do Vasco. Então, na minha opinião, um placar justo. Poderia ter sido mais pela diferença que foi o primeiro tempo. Poderia ter sido mais. Mas uma vitória justa que não tem o que o vascaíno reclamar, falar que não foi justo. Foi justo, sim. O Atlético Mineiro foi melhor, bem melhor, e mereceu a vitória. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!